E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é 4 técnicas para influenciar pessoas. Esse vídeo é de uma série de vídeos que tem como base o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E basicamente, o livro ele é estruturado e dividido em 4 partes. E esse vídeo é sobre a terceira parte do livro e tem 4 estratégias. Na verdade, nessa parte tem bem mais estratégias, acho que 10 ou 12, só que eu condensei todas em 4 principais, para não ficar um vídeo muito cansativo. Basicamente, recentemente eu reli, esse livro de Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e daí eu tô fazendo essa série de vídeos para expor algumas técnicas e estratégias relacionadas a esse tema. Então, vão ser o total de 4 vídeos e esse está sendo o terceiro, da terceira parte com essas 4 estratégias. E esse livro ele é bem interessante, principalmente quando o principal propósito que você tem é realmente fazer amigos e influenciar pessoas. Ele é um livro onde pessoas que têm zero habilidades sociais, que têm zero experiência, vai se dar muito bem porque tem algumas dicas simples, mas que acabam sendo eficientes para quem não tem muita experiência nesse meio, de relacionamentos e amigos e dinâmicas sociais. Como eu falei, essa é a parte 3 e o tema, dessa parte 3 é como fazer as pessoas pensarem do seu modo. Ou seja, como influenciar as pessoas a pensarem da forma como você pensa. A primeira lição que vem iniciar essa terceira parte é: você não pode vencer uma discussão. A forma como eu falei aqui, parece que é uma afirmação, mas na verdade não, é uma frase normal afirmando ou dizendo que na maior parte das discussões que você entrar ou que você vê de alguma forma, é quase que impossível sair um vencedor daquela discussão. Óbvio que se for um debate, se for algo que é virado para examinar o que é realmente a verdade, possa ser que seja eficiente ter um certo tipo de discussão. Mas em situações normais, onde você está conversando com outra pessoa, você não vai conseguir convencer a outra pessoa, a não ser que ela já queira, que ela já tenha um certo tipo de abertura para concordar com você. Ou seja, se você está falando com alguns amigos seus que já têm essa tendência a querer aprender coisas novas, tudo bem você iniciar uma discussão sobre algum assunto. Mas agora, em situações onde você está conhecendo pessoas novas, onde você está num ambiente público que não tem um intuito principal de falar sobre as coisas realmente, você deve sim evitar a todo custo, iniciar uma discussão ou um debate sobre qualquer assunto. E quanto mais polêmico, pior fica a situação. Então, dessa lição, a gente entende que evite ao máximo discutir, principalmente porque você não vai conseguir fazer amigos ou aliados dessa forma. Muitas pessoas, quando vão entrar em alguma discussão, elas já têm uma opinião formada e elas não se interessam, tá ligado, em mudar de opinião, elas não se interessam em saber que elas estão erradas. Elas simplesmente querem continuar da mesma forma que elas entraram. Ou seja, se você está falando sobre política, sobre economia, e tem uma pessoa com opinião diferente da sua, basicamente nessa situação nem você e nem ela vão querer mudar de opinião. Então não vale a pena você iniciar, discussões, principalmente com pessoas que você não tem muita amizade, que você quer ter essa intimidade, essa amizade maior. Então, evite realmente discutir, principalmente porque dessa forma você vai afastar as pessoas ao invés de aproximar as pessoas de você. Outro ponto que ele fala ainda nessa lição é que um homem convencido contra a sua vontade sempre conserva a opinião anterior. Isso é interessante que não é muito falado isso, mas se você observar em você, quando você está em algum debate ou em alguma discussão, é interessante saber que mesmo a outra pessoa tendo argumentos racionais, argumentos que são mais interessantes, que são mais verídicos, geralmente no seu íntimo, você vai conservar a sua opinião anterior. Ou seja, como eu falei, você não vai entrar em debates, em momentos assim sociais, para querer mudar a sua opinião, tá ligado? Todo mundo entra em uma discussão achando que sabe a verdade e eles querem sair achando que
estão com razão. Então, não adianta, não vale a pena você entrar em uma discussão. Quanto mais caloroso for o assunto, pior, porque quando, mesmo você saindo dessa discussão como certo, a outra pessoa vai continuar com a opinião dela, mesmo que no seu ponto de vista seja errado, e na verdade vai causar um afastamento, vai causar sensações nada interessantes para pessoas que querem ter ali uma intimidade, né, uma amizade maior. Outra característica dessa mesma lição é que quando você discute, você pode até ganhar essa discussão, mas você vai ganhar também um oponente, que é como eu falei, as pessoas levam muito a sério essa ideia de eu tenho a visão certa, eu sou o certo, eu já pensei sobre isso, eu sei de muitas coisas. As pessoas internamente pensam assim, mesmo que externamente eles não falem. Então, quando você ganha uma discussão, você ganha uma discussão e junto com a discussão você vai ganhar um oponente, né? Você vai ganhar uma pessoa que assumidamente pensa diferente ou pensa exatamente o oposto do que você pensa. Então, a única forma de você ganhar uma discussão é evitando a própria discussão. Então, quando você não discute, você vai para o seu rolê pensando que você está certo, a pessoa que tem uma opinião diferente vai para o rolê pensando que está certo e os dois voltam para casa pensando também que estão certos e os dois ganham ali, né, pelo menos uma rede maior de network, que é basicamente o que a pessoa que está lendo esse livro deveria ter vontade, que é isso, né, de ter mais pessoas, de conviver melhor com as pessoas, de ter mais conhecidos e fazer mais amigos. Então, a única forma de ganhar realmente em uma discussão é você não discutindo. É muito interessante saber disso, que a maioria das pessoas elas não querem mudar de opinião. Mudar de opinião é um trabalho interno que requer energia, que requer esforço, e a maioria das pessoas não querem fazer esse trabalho, tá ligado? Então, só vale a pena discutir ideias profundas com pessoas que estão profundamente dedicadas em mudar a sua própria opinião, caso vejam algum argumento ou alguma situação que elas estão erradas. Ou seja, pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer isso, a mudar de opinião. A maioria das pessoas não, a maioria das pessoas percebem que isso é muito trabalhoso e preferem continuar com a opinião delas, até porque a maior parte da personalidade delas, né, é baseado em ideias, é baseado em crenças e elas não querem mudar isso. Porque muitas vezes mudar de opinião é quase que a mesma coisa que mudar de personalidade. E o outro tópico ainda dessa lição é respeite a opinião dos outros. Nunca diga que eu estou certo e você está errado. Quando você tenta convencer alguém de que você está certo, é a mesma coisa de assumir, né, ou dizer que a outra pessoa está errada. E quando você diz isso, que a outra pessoa está errada, você ganhou uma inimizade, onde o propósito não é esse, né? O propósito daqui, de quem está lendo esse livro ou vendo esse resumo aqui, é fazer amigos. Então, se você assume a postura de que você está certo, logo a outra pessoa está errada, e a gente sabe que pessoas que erram, né, ou que têm uma opinião errada, elas têm, entre aspas, menos valor do que a pessoa que está certa. A segunda lição dessa terceira parte do livro é: se errar, reconheça o erro. E as principais ideias que vêm, né, nessa lição número 2 é que quando você assume o seu erro de uma maneira objetiva, existe ainda mais a possibilidade de você ser perdoado, de você ser aceito, tá ligado? Porque quando você assume o erro, você gera uma maior tendência à empatia da outra pessoa. Isso é bem interessante porque a maioria das pessoas tendem a ter uma resistência com relação a reconhecer que eles erraram. E isso faz com que a outra pessoa force, né, essa outra pessoa a assumir o erro. Ou seja, quando uma pessoa erra, só que ela não quer assumir que errou, a outra pessoa é forçada a argumentar e a provar que ela errou. Mas quando isso acontece, você gera essa sensação de combate, essa sensação de enfrentamento, diferente de quando você assume o erro de uma maneira bem objetiva e rápida. Isso tende a pessoa que você está assumindo o seu erro, né, a mostrar coisas que não foram totais erros. Então, quando você erra e você assume que errou, a outra pessoa vai tender a ter uma postura mais empática com relação
a sua opinião. Então, você errou, mas mesmo assim, a pessoa que te acusou de erro, né, ou a pessoa que está no outro lado da discussão, vai tender a dizer que esse erro não foi muito grande. E isso é um mecanismo normal, tá ligado? Geralmente, quando alguém assume, automaticamente a gente tende a fazer isso. Não, mas foi um erro normal, tá ligado? Esse erro é normal, muitas pessoas fazem, todo mundo já errou, eu já errei dessa forma, tá ligado? Então, acaba gerando essa tendência desse comportamento onde a pessoa que viu o seu erro, quando você chega reconhecendo que errou, essa pessoa tende a aceitar o seu pedido de desculpa, né? Ou então a perdoar o seu erro com mais facilidade. Então, a gente percebe que o erro, quando você erra, você acaba abrindo portas para as outras pessoas te criticarem. Mas se você se criticar primeiro, isso tende a mudar. Então, você erra, vão vir com certeza 1001 pessoas com pedra na mão para te criticar. Só que quando você acaba se criticando primeiro, isso tende a mudar a dinâmica e as pessoas tendem a te auxiliar ao invés de querer jogar pedra em você. Sem contar que quando você assume o seu erro, né, quando você reconhece que está errado, você acaba ganhando respeito por justamente reconhecer o seu erro. Como eu falei, né, a maioria das pessoas são relutantes em reconhecer que erraram e preferem, né, não assumir o erro. Mas quando você faz esse comportamento de reconhecer os seus próprios erros, você ganha respeito, você ganha ali uma imagem de ser alguém mais sincero, de ser alguém mais honesto, você passa a ideia de ser mais verdadeiro, por justamente reconhecer esse erro. Então, isso já é uma estratégia que eu uso há um tempo, tá ligado? E recomendo que vocês usem também. Quando vocês cometerem um erro, assuma que vocês cometeram esse erro, isso facilita muito mais a chegar a resolver esse problema. A lição número 3 é intitulada de O Segredo de Sócrates. E nele vem iniciando logo, né, nessa terceira lição, para você não focar nas divergências. Quando você está começando a ter alguma interação com alguém que não é seu amigo ainda, né, um conhecido, e você começa a enfatizar as diferenças entre vocês, você causa um afastamento entre você e essa pessoa, e esse afastamento dificulta, né, com que crie ou nasça uma amizade dessa relação. Então, o mais certo a se fazer é você começar dando um foco, enfatizando nas coisas que você tem em comum. E é interessante que mesmo sendo duas pessoas totalmente diferentes, sempre vão ter pontos em comum que você pode levantar, que você pode observar, e isso faz com que vocês dois se aproximem ainda mais. Outro ponto também, que faz parte dessa lição número 3, é que você tem que evitar ao máximo respostas negativas, né? Como o não. Quando você está conversando com alguém e você faz uma pergunta e a pessoa responde não, isso causa uma tendência para que aquela pessoa fique mais negativa com você. Porque quando você diz não, você só não responde não, tá ligado? É todo o seu corpo que sente aquela sensação de negatividade, de negação. E isso faz com que você tenha uma tendência, né? Você fique influenciada a manter essa visão de negação. Ou seja, isso gera uma tendência a pessoa evitar ou responder não novamente. Vai acabar gerando a tendência a discordâncias, né? Quando nessa conversa de vocês dois. Ou seja, se você fizer o contrário, se você faz de tudo para que a pessoa dê respostas positivas como sim, essa pessoa vai fazer o completo oposto. Ela vai tender a concordar com você, ela vai tender a aceitar as coisas que você diz, ela vai tender a ter uma perspectiva, a ter uma postura mais positiva com relação às coisas que você traz a ela, com relação às coisas que você comunica com ela. Então, evite ao máximo que a pessoa responda de maneira negativa, né? Ou seja, que a pessoa diga não. Faça o caminho onde ela vai dizer sim, 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 e isso vai trazer uma intimidade maior, vai trazer uma proximidade maior e uma tendência aos dois concordarem na maioria das coisas. Outro ponto, ainda nessa lição número 3, é deixe a outra pessoa falar e faça perguntas. Evite interromper ou criticar. Isso é interessante que, assim como nos outros vídeos, né, desse livro ainda, eu deixei bem claro que a maioria das pessoas gostam de falar sobre si mesmo, gostam de ouvir o seu nome, o seu próprio nome, gostam de, enfim, de ser o centro, né, da atenção.
Então, quando você está conhecendo alguém e você quer ser o centro da atenção, você acaba deixando essa pessoa em segundo plano. E essa pessoa em segundo plano vai tender a querer cada vez menos, né, socializar com você. Mas quando você deixa a pessoa falar sobre si e você ainda influencia isso com perguntas, ou seja, você está falando com uma pessoa que você conhece há pouco tempo, ela começa a falar sobre si mesmo e você aproveita esse gancho e faz perguntas para ela, a tendência é que essa pessoa fale ainda mais e ela vai geralmente atribuir, né, atrelar as sensações positivas daquela conversa à sua pessoa. Ou seja, quando ela for falar com você, ela vai se sentir muito bem por conta que o assunto principal daquela conversa é ela mesma. Então, você vai continuar, né, essa estratégia evitando interromper ela. Quando alguém fala algo que a gente considera como errado, a gente basicamente fica se coçando, né, para corrigir aquela pessoa ou para criticar. Mas isso faz com que haja um afastamento e isso você vai perder a credibilidade ou vai perder essa imagem mais positiva que você construiu com essa pessoa. Então, evite interromper, evite falar que essa pessoa está errada ou criticar as ideias dessa pessoa. Você não obrigatoriamente precisa concordar, né? Mas você pode ouvir, você pode identificar ali as coisas e não necessariamente expor para aquela pessoa que está de errado ou ideias diferentes que você tem, né? Então, evite ao máximo criticar ou interromper e deixe a pessoa falar sobre ela e faça perguntas se você deseja ser amigo dessa pessoa. E a última dica que vem nessa terceira parte é: deixa a pessoa falar a maior parte do tempo. Que é justamente o que eu estava falando, né? A maioria das pessoas gosta de falar sobre si mesmo e quando você deixa elas falar sobre elas mesmas, elas se sentem muito bem e é basicamente isso que elas procuram nas relações sociais. Elas procuram se sentir bem e muitas das vezes elas se sentem bem falando sobre si mesmo. E a última lição, essa terceira parte, é a lição número 4, que tem um nome de como obter cooperação. A primeira estratégia que ele traz nessa lição número 4 é: evite impor ideias e faça a pessoa achar que ela que pensou nisso. Para você conseguir influenciar a pessoa a pensar da sua forma, você não pode chegar simplesmente impondo ideias de uma maneira muito rígida ou de uma maneira muito direta, porque isso vai fazer com que naturalmente a pessoa queira criar um escudo para essa ideia, tá ligado? Ou seja, a pessoa vai tender a criar uma emoção negativa com relação a essa ideia que você trouxe e isso faz com que ela não aceite essa sua ideia. Diferente de quando você faz a pessoa achar que ela mesma pensou nisso. Ou seja, a gente está conversando sobre algum assunto e eu não digo de maneira determinada o que eu acho sobre aquele assunto, mas eu vou falando sobre alguns pontos, até que a pessoa que eu estou me comunicando fala justamente o que eu acho, tá ligado? Aí, nessa questão, a pessoa vai se sentir muito bem com aquela ideia, porque ela acredita realmente que ela quem pensou naquela ideia, entendeu? Então, se você juntar com a dica anterior, de deixar outra pessoa falar, você pode simplesmente deixar a pessoa ir falando e você vai complementando com ideias e direcionando até que a pessoa chegue naquela conclusão que você deseja, porque quando ela acha que ela quem achou aquilo ou quem ela que pensou nisso, isso mais facilmente faz com que ela aceite a ideia e que ela acredite realmente naquela ideia. Ou seja, você tem que fazer coisas para fazer, né, aquela pessoa achar que ela quem pensou naquela ideia, ou seja, aquela ideia veio dela. Quando isso acontece, a pessoa tende muito mais a concordar com a ideia, porque essa ideia foi basicamente ela, né, na visão dela, quem trouxe a ideia. Outra técnica que vem aqui, na lição número 4, que também já fala em outras partes do livro, é: coloque-se no lugar do outro. Tente entender as suas motivações, os seus gostos. Quando você tenta realmente se colocar no lugar do outro, só esse ponto de vista, né, onde você se esforça para pensar como se fosse outra pessoa, você já tende a fazer a pessoa simpatizar mais com você. Porque aí justamente você não vai criticar, você vai ter uma perspectiva muito mais aberta, muito mais receptiva, e isso faz com que a pessoa tenda a se sentir muito melhor quando está com você. Então, realmente pense como a pessoa pensa, tá ligado? Realmente se coloque no lugar da outra pessoa. Tente entender e ver as coisas, as motivações, as situações como ela vê,
que aí muito mais facilmente você consegue criar uma ligação com essa pessoa. E a última estratégia dessa quarta lição é que quando você já tentou de diversas formas influenciar as pessoas e você não conseguiu, um costume muito comum que motiva muitos dos seres humanos são desafios. Só que quando você vai usar esses desafios, você tem que saber calibrar para lançar, né, um desafio da maneira adequada. Ou seja, se você está com alguns amigos e você faz um desafio de maneira clara, direta e objetiva, isso tende a gerar um certo afastamento. Mas quando você, de uma maneira indireta, gera alguma sementezinha de competição ou de desafio, você tende a influenciar o comportamento daquela pessoa com muito mais velocidade. O exemplo que vem no livro dizendo é de uma empresa que estava meio que produzindo mal, tá ligado? E daí simplesmente o dono da empresa ou o gerente, não lembro quem foi, simplesmente escreveu em algum lugar dessa empresa o total, né, de serviço, de lote, de produto, não lembro muito bem agora, que foi produzido. Ou seja, vamos supor que, sei lá, é uma fábrica que produz lotes de alguma coisa, de tênis, de roupa, de sei lá, enfim, não sei. E no final do expediente ali da manhã, foram feitos 5 lotes. Esse cara anotou em algum local da empresa sobre a produção de manhã foi 5 lotes. Só esse ponto de comunicação, né, onde as pessoas viam que a galera da manhã fez 5 lotes, a galera da tarde se motivou e fez acho que 7, e a galera da noite fez 10. Ou seja, mesmo sendo de uma maneira bem indireta esse desafio, só esse desafio já fez com que as pessoas, né, dos outros turnos quisessem ter um resultado mais elevado do que os anteriores. Então, quando você calibra e você sabe usar muito bem essa questão do desafio, você acaba motivando as pessoas muito a agir da maneira que você deseja. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário sobre essa série de vídeos, né? Dá uma olhada nos outros vídeos, vai estar aí no card. E é isso, dá uma olhada nos links da descrição. Até o próximo vídeo e é nóis!